Olá, pessoal. Aqui é a enfermeira Adriana e nesse vídeo nós vamos falar sobre Flebit. Nós vamos iniciar, vamos introduzir alguns dados importantes para a gente não cair na confusão, não deixar no subentendido sobre um tema que é uma das principais complicações da terapia infusional. Então, ao infundir, medicações, soluções na veia de um indivíduo, ele tem riscos de desenvolver Flebit. Então, nós vamos iniciar, esse assunto. Então, para lembrar, se você não está no Instagram, no YouTube, siga a nossa página. Nós temos conteúdos de atualização, de capacitação, de forma objetiva, tanto para colaborar na sua formação ou exatamente no seu exercício profissional como enfermagem. Então, fique atento, deixe o celular de ladinho, depois você se regulariza aí com o seu celular, mas faça suas anotações, comente, é muito importante o seu comentário, para a gente saber se o conteúdo produzido está correspondendo à sua expectativa, se está atendendo realmente a sua perspectiva na melhora, na atualização, na revisão do conteúdo. Bom, quais são os objetivos? Lembrar o que é Flebit. Então, a gente precisa ter esse domínio, Ninguém na face da Terra não pode saber, é inaceitável uma outra pessoa saber mais de Flebit do que enfermagem, porque é algo que a gente interage diretamente, então vale a nossa observação, vale a nossa atuação e principalmente o nosso conhecimento nessa questão. Bom, precisamos saber os tipos de Flebit? Sim, porque sabendo os tipos de Flebit, seu mecanismo, todo mecanismo que ocasiona o surgimento da Flebit é importante, porque é isso que vai nos munir na retaguarda, é aquilo que vai nos ajudar a prevenir esse dano para o paciente, mostrar os sinais de inflamação, e aí, em outro momento, nós vamos falar sobre a escala que mede esses sinais e nos posiciona para a conduta. Então, a gente não pode ter uma conduta de cada cabeça. Então, a partir de um ato oficial, a partir de um protocolo, algo que tem fundamento, é o que a gente precisa ter conhecimento para agir de forma segura, para a nossa segurança como profissionais e para a segurança do paciente. Então, e vamos falar sobre o tratamento também, compressa fria, compressa morna, vamos lá. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o conceito. Bom, o que é Flebit? E aí parece uma coisa muito banal, mas na prática isso tem impacto, porque é um tal de infiltração ou tudo é Flebit. Então, o que é Flebit especificamente? É a inflamação do vaso. E essa inflamação, ela ocorre lá na incisão, no sítio, e aquilo que está periférico, onde o catéter está inserido. Então, consiste na inflamação aguda de paredes dos vasos sanguíneos, com a irritação do endotélio venoso, na seção ou segmento canulado pelo catéter. Então, nós vamos ver imagens aqui que não são Flebit, mas muita gente normalmente classifica como Flebit. Então, a Flebit ela é pontual ou ela segue o sentido ali, o caminho desse acesso, dessa parede venosa que está inflamada. E tem sinais, e a gente precisa identificar esses sinais. Então, vamos lá. Tipos de Flebit. Temos a Flebit infusional, pós-infusional, recentemente incluída como tipo de Flebit. Como que acontece isso? É uma Flebit, é uma inflamação no vaso que acontece pós a retirada do acesso. De 48 a 96 horas. Isso é muito comum para o paciente oncológico. Você tira o acesso, está tudo bem, mas aí 24, 48 horas começa a apresentar os sinais. E as tradicionais, os tradicionais tipos de Flebit, que é a mecânica, a química e a bacteriana. Então, de uma forma direta, a mecânica está relacionada à fixação do dispositivo no local ali do acesso. Quando a gente fala de química, estamos relacionada à infusão das drogas, seja a velocidade, seja a concentração dessa droga. Quando falamos de bacteriana, estamos falando diretamente para o manejo, a forma que manipulamos esse acesso,
sem higienização das mãos, na hora da punção, aquele dedo que fica tocando ali depois que o álcool chegou na pele, o dedo fica, cadê a veia mesmo? Então, são situações que levam à inflamação por ordem, por questões de contaminação, no caso aqui, a bacteriana. Vamos falar cada uma de uma forma bem mais clara. Flebite. Quando a gente fala flebite, mecânica, é a inflamação do vaso por questões mecânicas. E quais seriam essas, né? Uma, o calibre do dispositivo. Então, a gente precisa rever essa prática. A gente não pode simplesmente escolher um calibre da nossa preferência ou se empolgar no calibre do vaso do paciente como método de escolha, como tomada de decisão para a punção. Primeiro, qual é o objetivo desse acesso venoso? É hemotransfusão? Eu vou fazer ali a administração de hemocomponentes? Não adianta 24 para adulto. Não adianta calibre 22 para adulto. Ah, não é para criança. Não adianta 24 para um bebê. Então, assim, qual é o objetivo? Para que esse paciente? Não, um paciente que está instável hemodinamicamente, então a gente precisa fazer expansões, né? Fazer ressuscitações volêmicas, tem grandes volumes para entrar. É um ponto para eu escolher o calibre, né, do dispositivo. Não, é um paciente que está ali recebendo soro de 24 horas para manter veia e antibiótico de 12 em 12 horas. É outro calibre. Por mais que o vaso paciente ele tenha potencial para um calibre maior, né? Então, a gente precisa segurar esse ímpeto nosso, né? É natural da enfermagem, mas como medida de prevenção para a flebite, a gente tem que ter, primeiro, qual é o objetivo e, segundo, qual é a condição venosa desse paciente. E aí a gente precisa chegar num ponto comum, para que não seja um calibre maior do que o necessário, nem também uma veia que não vai suportar esse calibre. Lembrando que a gente sempre tem que buscar esse vaso do distal para o proximal. Então, printa, tira foto dessa tela, esteja sempre com você, porque cada dispositivo ele tem um porquê, né? Um motivo da sua existência. Então, o calibre 18 é uma vazão de 90 a 96 ml por hora, ou menor. 96 é muito pouco. 96 ml por minuto, então é muito volume, né? O 20 já é aí de 55 a 60. Então, nessa tabela é muito interessante porque você tem o calibre dispositivo, a vazão indicada, né? Porque ele comporta por minuto, de vazão de líquido difundido por minuto. A recomendação, então, um 22 é mais para pacientes idosos, pediátricos, e a localização. Então, anatomicamente falando, qual é a veia, né, elegível, né, como opção para você realizar a punção por esse calibre. Na flebite mecânica ainda, tem a questão da fixação do dispositivo. Né? Então, um curativo solto, né? Um equipo balançando o polifix, o paciente se mexe, ele mexe para lá, mexe para cá, então a gente precisa estabilizar. Então, a primeira foto mostra aí que a pessoa que funcionou, ela não se preocupou só em fixar o dispositivo intravenoso, não. Ela se preocupou com toda a extensão, o equipo ou o polifix, se fosse o caso, a gente precisa manter bem fixado, limpo, seco, para que a gente não tenha desenvolvimento da flebite. Que a flebite mecânica é o vaso, o dispositivo lá dentro, e uma vez que você vai batendo esse dispositivo porque ele não está bem fixado, por exemplo, esses bates do dispositivo, aquele bate-bate do dispositivo no vaso, provoca um processo inflamatório. A inflamação, gente, é defesa, é resposta do nosso organismo a alguma lesão, tá? Então, quando a gente fala de flebite mecânica, é nesses critérios de calibre, fixação do
2 dispositivos ali de terapia infusional. Quando falamos de flebite química, estamos falando das medicações propriamente ditas. Então, nós estamos falando tanto da velocidade de infusão dessa droga, como também a natureza dessa solução, é a concentração da droga. Então, o pH, a osmolaridade, viscosidade são características dessa droga que podem contribuir naturalmente, pelo seu existir, à flebite química. Tá? Então, nós temos aqui drogas, as drogas vesicantes, as drogas irritantes. Então, drogas vesicantes são aquelas drogas que, saindo ou extravasando, saindo do leito vascular, elas vão promover lesões. Tá? Então, as vesicantes, ela tem quebra de barreira, ou seja, a barreira epiderme, dérmica, elas são destruídas. Tá? Então, há um consumo, então há uma lesão desse paciente. Então, existem drogas que, por si só, elas causam isso. Então, nós estamos falando de drogas vesicantes, não são só as drogas vasoativas, é claro, nora, dobutamina, dopa, essas medicações são vesicantes, mas tão vesicantes quanto elas são, por exemplo, a fenitoína. Então, assim, são drogas que a gente precisa ter atenção. Então, vale a pena ir printar ou siga lá no Instagram. Essas drogas estão lá postadas no Instagram para a gente sempre relembrar e ter atenção de visualizar e sempre monitorar esse acesso. Temos também as drogas irritantes, são aquelas que promovem essa irritação, que pode ser permanente, se tornando aí um ato inflamatório. Então, não há destruição tecidual. Então, as drogas, 99,9% dos antibióticos, eles são irritantes, tá? Mas também nós temos a fenobarbital, por exemplo. Então, são drogas que a gente precisa ter atenção na hora de administrar, o tempo, a diluição, para diminuir o risco da irritação. Então, muita gente aí tivesse acesso ali, ia falar, não, flebite. Gente, nesse caso específico aí, é droga irritante. Então, o antibiótico correu rápido demais, concentrado demais, e aconteceu esse tipo de lesão, tá? Não tem consumo da epiderme. Você tem uma vermelhidão exacerbada ali, mas sem destruição de toda a camada da pele, como é a vesicante. Quando a gente fala de bacteriana, então nós estamos falando de uma flebite, de uma lesão por questões de processo, né? Na verdade, de presença de micro-organismo. Então, a flebite bacteriana é quando a bactéria ela consegue invadir o vaso. E isso acontece, primeiramente, no ato da punção. Então, a gente precisa ter, sabe, a nossa Bíblia na enfermagem, né? Um dos livros da nossa Bíblia na enfermagem é a Visa. Então, a gente precisa, e eu convido vocês a assistirem essa aula de punção, a gente está dentro da normativa segura para o procedimento. Não é frescura lavar as mãos. Não é frescura eu me proteger usando luva. A luva aqui não diminui a carga bacteriana. A luva é um equipamento para me proteger, é um EPI. Para evitar a flebite bacteriana, eu preciso lavar as mãos, eu preciso higienizar as mãos, né? Uma vez que higienizada, eu preciso fazer um preparo dessa pele que vai ser perfurada. Então, eu preciso usar o antisséptico correto, da forma correta. Por isso que eu faço o convite de vocês assistirem esse treinamento, esse vídeo mostrando passo a passo, que é a última norma técnica da Anvisa, de julho de 2022. Então, é importante a gente se apropriar dessas tecnologias para exercer o nosso procedimento, né, a nossa atuação profissional de forma segura para o paciente. Então, uma vez que há falhas, há quebras, eu não uso o antisséptico correto, da forma correta, eu não higienizo as minhas mãos, ou eu aplico o antisséptico, deixo aquele trem escorrendo e perfura a pele do paciente, é quebra de barreira, vai invadir. Porque o antisséptico ele é aplicado na pele justamente para tirar essa microbiota, né, transitória, aquela que é do dia a dia, né? Então, a gente precisa remover e dar uma segurada naquela que é
próprio paciente. Então, se eu não usar o antisséptico da forma correta, eu não estou protegendo, né? Eu só estou diluindo bactéria, mas elas vão entrar, tá? Então, higienização das mãos, uso correto do antisséptico, o antisséptico correto, em condições seguras, né? Porque aquele álcool que está há 20 dias aberto, aquele álcool que a gente não sabe que dia que foi aberto, tá certo? E também, uma vez que aplicou o antisséptico, deixou ele agir, eu não posso tocar mais. Mas eu lavei as mãos. Não pode. Né? É uma medida de segurança. Então, são essas situações que na punção propiciam a flebite bacteriana, mas não só elas. Também pós-acesso lá, aplicado, estabelecido, em pleno uso, se eu não faço a asepsia dos hubs, que é lá na tampinha, fazer asepsia, como a gente mostra lá na aula de medidas preventivas para infecção de corrente sanguínea, fazer asepsia, parar de pegar a tampinha, colocar dentro de um copo, lá na cama do paciente, aí, ó, descobri aqui debaixo não é só uma tampinha, aí vai lá e volta, conecta de novo. Isso também propicia a entrada de micro-organismos. Então, higienização das mãos, desinfecção dos conectores e toda a aplicação de uma técnica séptica na hora da punção, a gente consegue assim prevenir a flebite bacteriana. Então, a gente fica por aqui, vimos todos os tipos de flebite, como prevenir, né, cada tipo de flebite e também entender o que é flebite e como ela se classifica. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre os sinais que vão aparecer e o que nós vamos fazer com eles através da escala de Maddox. E, por fim, o tratamento. O que a gente faz? Tá, flebite inevitavelmente aconteceu. E agora, qual é o próximo passo? Então, aguardo vocês no próximo vídeo.